Uma decisão histórica pode estar a caminho. O Supremo Tribunal Federal está avaliando a possibilidade de bloquear o Cloudflare, um dos maiores provedores de serviços de infraestrutura da internet. Se isso acontecer, as consequências podem ser sentidas por milhões de brasileiros. Mas o que isso significa na prática? Recentemente, o X, antigo Twitter, voltou a funcionar no Brasil após adotar o Cloudflare como intermediário para suas conexões. Essa solução trouxe estabilidade e rapidez para o acesso à plataforma, que já vinha enfrentando dificuldades técnicas no país. Porém, essa escolha levantou debates jurídicos importantes. O Cloudflare é uma empresa que fornece serviços essenciais para a internet, como proteção contra ataques DDoS, firewall e distribuição de conteúdo. Ele age como uma camada de proteção, garantindo que sites e serviços online continuem funcionando mesmo sob forte tráfego ou ameaças cibernéticas. Agora, o STF está analisando a viabilidade de bloquear o acesso ao Cloudflare em território nacional, caso seja comprovado que a plataforma esteja sendo usada para contornar decisões judiciais ou para proteger sites com conteúdo ilícito. Mas quais seriam as consequências dessa decisão? Se o STF decidir pelo bloqueio, os efeitos seriam amplos e profundos. Muitos dos maiores sites do Brasil, inclusive bancos e serviços essenciais, utilizam o Cloudflare para proteger suas operações online. Com um bloqueio, poderíamos enfrentar instabilidade e lentidão no acesso a plataformas bancárias, redes sociais, sites de comércio eletrônico e até serviços governamentais. Isso pode gerar caos no sistema financeiro, atrasos em transações e dificultar o acesso a serviços básicos de internet, como pagamentos e atendimento online. Serviços essenciais, como sistemas de saúde e segurança pública, que também dependem de uma internet segura e estável, estariam em risco. As empresas também sentiriam o impacto de forma intensa. Startups e negócios que dependem da internet para suas operações podem ver seus serviços interrompidos ou desacelerados, afetando diretamente a economia digital do país. Além disso, os próprios consumidores seriam afetados com serviços mais lentos, sites indisponíveis e uma possível insegurança maior na navegação. Especialistas apontam que, caso o Cloudflare seja bloqueado, as empresas teriam que buscar alternativas rapidamente, mas muitas dessas soluções podem ser mais caras ou menos eficazes. A substituição de uma infraestrutura tão vasta levaria tempo e investimento, o que traria ainda mais prejuízos no curto prazo. O futuro da internet no Brasil pode estar em jogo. Se o STF decidir pelo bloqueio do Cloudflare, o impacto será sentido em várias frentes, de bancos a serviços governamentais, da economia digital ao acesso básico à internet. A questão agora é: até que ponto a internet no Brasil está preparada para um cenário sem o Cloudflare? Enquanto aguardamos a decisão, resta-nos apenas observar e torcer para que as soluções não coloquem em risco a estrutura digital que sustenta nosso dia a dia. Fique ligado em nosso canal para mais atualizações sobre esse e outros temas que impactam diretamente o futuro do Brasil e do mundo digital. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Nova York, a ela, a nossa Bárbara Fava. Babi, boa tarde, tudo bem? Oi, Nelson, tudo bem com você? Bom, vamos lá. Vamos tratar de um assunto agora que, como eu já disse para você, eu sou um órfão do Twitter, né? Por quê? Independentemente de Elon Musk, não tem nada a ver com Elon Musk, pelo contrário. O Twitter foi criado muito antes dele, né? Dele comprar o Twitter, virou X depois. Mas é pela facilidade que você tem de buscar assuntos e de lá existirem assuntos que são pertinentes ao nosso trabalho. Então, acho que esse é o grande... Eu tentei migrar para os outros portais, para as outras plataformas, não me achei, é difícil, eles são mais uma rede social do que necessariamente uma plataforma de informações, né? Até você tem ali pessoas que fazem aqueles comentários absurdos, né? Mas você releva isso, ou você cancela essas pessoas, e cancela que eu digo assim, você não acompanha essas pessoas. Enfim, mas aí de qualquer forma, ele está no ar. E o que você vê mais assim, ele está no ar por pouco tempo, foi um erro da Anatel, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou, mas está todo mundo pesquisando por que ele está no ar e se ele vai continuar, né, acredito eu.
Claro, Nelson, não é só você, né, que ficou órfão do Twitter, do X. Muita gente aqui do Brasil sentiu esse impacto. Aqui da Sala Digital a gente está monitorando ao longo de todo esse mês justamente esse volume de buscas relacionadas ao X, diante de toda essa treta envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, envolvendo o Elon Musk, dono, né, bilionário dono da rede social. E aí, nesta quarta-feira, a gente acompanhou justamente essa ascensão, desde as 8 da manhã, desse volume de buscas, com o pessoal acordando, aqueles órfãos tentando acessar a rede social e alguns conseguindo, e com isso o pessoal indo no Google. X voltou, Twitter voltou, inclusive o X, né, que é o novo nome, não pegou muito, então o pessoal ainda vai no Google digitar Twitter. Então a gente separou os termos selecionados em ascensão nessas últimas 24 horas e um deles justamente que a gente vem acompanhando um volume alto de pesquisas é o termo Twitter. Então o pessoal indo pesquisar sobre a Anatel, pesquisar Twitter voltou, X voltou, Twitter voltou no Brasil, Twitter volta a funcionar. Então o pessoal se deparou com isso, muitas partes, né, dos usuários relataram que a rede social voltou a funcionar. A plataforma está bloqueada desde o último 30 de agosto, que foi quando justamente a gente acompanhou essa ascensão no volume de buscas, e na decisão o STF impôs uma multa diária de 50 mil por descumprimento, inclusive pelo uso das redes privadas como ferramentas de VPN. E aí no meio disso, Nelson, a gente teve também a atualização do iOS 18, que permite o acesso do VPN, com isso também gente conseguindo acessar. E com isso também, talvez por esse bug, talvez por essas multas que foram pagas e o pessoal também esperando um pronunciamento do STF, a gente viu aí o pessoal conseguindo acompanhar, acessar a rede social depois de muitos dias aí que a gente teve também uma ascensão no volume de buscas de plataformas semelhantes ao Twitter. Então o pessoal migrando de rede social, órfãos da rede social, indo para outra. Mas o curioso também é que quem conseguiu acessar de novo o Twitter sabe que uma das trends que a rede social está tendo é justamente o Twitter voltou, porque o pessoal volta e tuita, voltou, o Twitter voltou. Então, com isso, essa ascensão justamente dessas buscas que, enfim, estava um pouquinho esquecido ao longo desses últimos 10 dias, mais ou menos, essas buscas sobre o Twitter, pessoal se conformando, mas aí com esse possível retorno, agora pessoal indo pesquisar novamente e esperando, né, um pronunciamento oficial também das autoridades para saber se ele voltou de vez, se foi só um bug, se é temporário, mas assim como você, Nelson, tem muita gente de olho nesse assunto. Eu estou aqui acompanhando exatamente o Twitter desde então, né? Acompanhando exatamente ainda muito pouco produção brasileira, né? Porque muita gente ainda, por conta dessa multa de 50 mil reais, o cara tem que ser muito audacioso, né? Para pegar uma VPN, uma rede privada e acessar o Twitter, né? Tem que ser muito audacioso, porque você não sabe se realmente isso vai acontecer. Então, o Elon Musk pagou para ver e pagou, e está pagando, né? Pagou caro por isso, né? A gente não tem a mesma capacidade de grana que ele, então é melhor a gente ficar caladinho e esperar as decisões judiciais acontecerem e o devido tempo ser tomado, enfim. Mas, de qualquer forma, aqueles que entraram hoje ainda é uma produção incipiente, ainda tem muita coisa vinda de fora ou de gente que mora fora do país. Mas, olha, de certa forma, não estou aqui vibrando pelo Elon Musk, não estou vibrando pelo Twitter. Porque, como é que a gente fala? A gente fala, dá uma tuitada, né? O X não tem uma abreviação para ele, né? Não tem como, né? E assim, o X, você mudar o nome de uma rede social que já era uma das mais utilizadas aqui no Brasil, acaba que não pegou no gosto, né? Então o pessoal ainda usa Twitter, até quando vai digitar ali para ir direto para o X, coloca Twitter, e quando vai buscar no Google sobre o X, escreve Twitter também, e é por isso que o assunto está em alta. Babi, beijo para você.